Oi, galeria do grupo, tudo bem? Como prometido, eu vim para a gente falar um pouquinho sobre temperamentos e ansiedade. Para a gente falar de temperamento, a gente tem que voltar no ano 400 antes de Cristo. Olha quanto tempo a gente está tentando lidar com o temperamento melhorado da gente. Quem falou de temperamento, o primeiro momento, foi Hipócrates, que é também o pai da medicina, para quem não sabe, no ano de 400 antes de Cristo. E para que Hipócrates listou os 4 temperamentos? Para ele falar para gente que cada pessoa está em um conjunto de temperamentos. Janaína, o que é temperamento? Temperamento é a forma como eu me expresso no mundo, na vida, na família, no trabalho, como eu sou. O meu jeito de ser no mundo, a gente fala que é o temperamento que define. E personalidade? Personalidade é uma coisa mais estrutural. Temperamento é uma coisa mais de hábito. Enquanto personalidade é de que forma eu sou constituído, de que forma é o meu sistema mental, o temperamento é como eu aplico a minha personalidade no mundo. Como eu esboço aquilo que eu sou, eu faço através do temperamento. E são 4 os tipos de temperamento. A gente tem um primeiro temperamento que a gente chama de sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa muito comunicativa, muito sociável, é a pessoa do grupo, ela não tem dificuldade em trabalhar em equipe. Aliás, ela gosta muito de trabalhar em equipe. Comunicação e disponibilidade é a palavra da pessoa que tem o temperamento sanguíneo. Qual que é o ponto positivo do sanguíneo? A disponibilidade e a comunicação. O sanguíneo não tem dificuldade para falar e o sanguíneo não tem restrições para fazer. Aliás, esse também é um dificultador de quem é sanguíneo. Ele faz e ele tem uma dificuldade muito grande de esperar o outro, porque fazer para ele é muito fácil. Então ele vai fazendo e às vezes ele não consegue esperar quem é muito lento para fazer. Aí a gente tem um segundo temperamento que a gente chama de fleumático. Fleumático vem de fleuma, facilidade, leveza. O fleumático é esse temperamento que ele é agradável. Sabe essas pessoas que são agradáveis? Que entra em todos os grupos, que conversa sobre todos os assuntos, delicado, leve, interage com todo mundo, não é tão forte como o sanguíneo e não tão leve quanto o melancólico. Ele é o meio termo, esse temperamento que a gente chama de gente boa. Ah, meu irmão é muito gente boa, meu primo é muito gente boa. O que é uma pessoa gente boa? É uma pessoa que tudo tá bom. Não é? Não é isso que a gente entende como uma pessoa muito gente boa? Esse é a grande vantagem do fleumático. Ele tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Então, ele se ajeita muito fácil em situações que as pessoas às vezes não conseguem se ajeitar. Qual que é a grande dificuldade do fleumático? Ele não decide com facilidade. Por quê? Porque o ponto forte é também o ponto limítrofe. Então, se a gente estiver perto de um sanguíneo e falar, gente, vamos fazer a camiseta pro grupo? A camiseta vai ser preta ou vai ser branca? O sanguíneo logo vai falar, vai ser preta, vai ser branca. O fleumático vai falar, preta ou branca, as duas vão ficar ótimas. Aí se apertar muito, ele vai falar, gente, olha só, não briga por isso não, vamos fazer cinza. Entenderam? O fleumático é essa pessoa, gente boa que a gente fala. A gente tem um terceiro temperamento que a gente chama de melancólico. Não é a melancolia da tristeza, é a melancolia da introspecção que a gente fala.
O melancólico é alguém mais ensimesmado, mais voltado para ele mesmo. São aquelas pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, de ler um livro, de menos barulho, de menos pessoa. Ao contrário do sanguíneo, que é sempre muita gente, é tudo muito, né? O melancólico é esse de tudo pouco. Ele fala pouco, ele se expressa pouco, ele é dos movimentos mais contidos que a gente fala, ele praticamente passa ileso por todos os ambientes que ele está. Ele tem uma grande facilidade que é não se envolver em assuntos que são estressantes, mas ele tem uma grande dificuldade que é do outro ter que adivinhar o que ele quer, o que ele pensa, o que ele sente, porque essa é a grande dificuldade do fleumático. Ele não sabe se colocar. Ele às vezes passa por submisso, por frio, e não é nada disso. E a gente tem um quarto temperamento que a gente chama de colérico. Colérico da cólera, da raiva. O colérico é aquela pessoa que estoura com muita facilidade. Impaciente. Eu brinco que o colérico não tem filtro entre o que pensa e o que fala. Ele não tem esse filtro da razão. Ele pensou, ele falou. Às vezes, ou quase sempre, ele fala e ele se arrepende de imediato. Ele fala, nossa senhora, o que eu fui falar? Mas aí ele já falou. Não é? Ponto positivo do colérico. Ele tem razão. Ele tem razão naquilo que ele faz. Ponto negativo do colérico. Ele peca muito pela forma. Então, às vezes, a forma dele é equivocada. Não necessariamente o conteúdo é equivocado, mas a forma com que ele coloca as coisas para as pessoas vem muito abrutalhado. É muita queima-roupa, como a gente fala. Janaína, a gente pode ter mescla de temperamentos? Pode. Por exemplo, eu tô passando um momento difícil, eu vou ficar mais introspectiva, mais melancólica. Eu tenho a perda de um ente querido, eu vou ficar mais sentida, eu vou ficar mais dentro de mim mesma. Mulheres da TPM ficam muito coléricas, mas, gente, passa. A gente tem mescla de temperamentos e tem um temperamento de base. Então, a gente sempre vai retomar para aquele temperamento que é o temperamento de origem. E eu posso mudar o meu temperamento? Posso. Eu posso mudar o meu temperamento. Eu posso deixar de ser um pouquinho colérico para ser um pouquinho fleumático se eu achar que o temperamento fleumático, neste momento da minha vida, vai me ajudar. Em se tratando de comportamento, a gente pode qualquer coisa que a gente assim determinar. Janaína, onde que está o temperamento com a ansiedade? Todos os temperamentos podem desenvolver ansiedade em algum momento da vida. 2 temperamentos tendem a ter mais ansiedade. O sanguíneo, pelo excesso de movimento, e o colérico, pela forma como ele expressa aquilo que ele não gosta. Não significa que melancólicos e fleumáticos não sejam ansiosos, tá, gente? Eles são ansiosos. Mas os 2 temperamentos, principalmente o sanguíneo, tem uma grande tendência, até porque o próprio temperamento leva à facilidade do movimento de resolução das coisas, de maior entendimento e de maior resolutibilidade. Não é? A pessoa que resolve com muita facilidade as coisas. Tá bom? Então me diga aqui embaixo. Agora que você sabe sobre temperamentos, a sua ansiedade tem muito do seu temperamento ou não tem a ver com o seu temperamento? Tá bom? Se você está vendo esse vídeo do YouTube, se gostou, deixa seu like e compartilhe para que mais pessoas ainda possam saber sobre ansiedade e temperamento. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.